Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje conheceremos a história de 4 personagens que são os filhos de Arão. Vocês lembram, né, crianças, quem foi Arão? Arão foi o irmão de Moisés e de Miriam. Arão também foi o porta-voz de Moisés. Como sabemos, Deus usou Arão para falar perante Faraó para libertar o povo de Israel do Egito. E hoje veremos a história de seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Elease. E através da história desses 4 irmãos, aprenderemos um pouco sobre o temor a Deus. O que é o temor a Deus, como exercer o temor a Deus, e veremos o temor a Deus na história desses 4 irmãos, tá bom? Mas vamos para a nossa história. Depois que Deus libertou o povo de Israel da escravidão e usou Arão e Moisés para tirar o povo do Egito e os guiar pelo deserto até a terra prometida, como sabemos, Deus deu ao povo de Israel as leis acerca de todas as coisas. Leis sobre o relacionamento de pessoa com pessoa, de Deus com eles, e sobre propriedade, sobre casa, sobre várias coisas. E nesse momento também Deus deu a lei acerca do sacerdócio. Vocês lembram o que é sacerdócio, né? Então, vou falar bem rapidinho. Sacerdotes eram pessoas que no Antigo Testamento nos representavam perante Deus. Porque antes não podíamos nos achegar a Deus, literalmente, como fazemos hoje, para falar com Ele todas as nossas questões e todas as nossas dúvidas. Então, Deus estabeleceu pessoas para nos representar perante Deus. E Deus escolheu Arão e os seus 4 filhos para serem sacerdotes. E no capítulo 8 de Levítico, Deus manda Moisés chamar Arão e os seus 4 filhos para consagrarem os seus 4 filhos e Arão perante toda a congregação como sacerdotes. Porque antes, Deus apenas havia escolhido eles como sacerdotes, mas eles ainda não haviam sido consagrados. É somente no capítulo 8 que eles são consagrados perante toda a congregação como sacerdotes. E nesse momento, Moisés derrama sobre Arão e seus filhos o óleo da unção, e eles passam oficialmente a serem sacerdotes do Deus vivo. E não somente isso, crianças, mas vemos a história dos nossos personagens de hoje, do capítulo 8 de Levítico ao capítulo 10, que podemos acompanhar essa história completinha. E depois que os filhos de Arão foram consagrados como sacerdotes, Nadab e Abiú, que são os filhos mais velhos de Arão, decidiram ministrar perante Deus. Eles pegaram o incensário, que era um objeto utilizado para ministrar a Deus. Esse objeto utilizava fogo e incenso. Eles pegaram seus incensários e colocaram fogo para ministrar a Deus. Porém, crianças, eles não fizeram da maneira correta. Em vez deles pegarem o fogo do altar do átrio, que é o lugar correto, eles pegaram qualquer outro fogo. Provavelmente o fogo de uma fogueira mais próxima ou de um lugar mais próximo. E eles não fizeram da forma correta, não pegaram fogo do lugar correto, trouxeram um fogo estranho perante a Deus. Sem falar também, crianças, que nesse momento, quando eles decidiram ministrar a Deus, eles fizeram isso sem a direção de Deus, sem Deus ter mandado. E também sem nenhuma autoridade, nem de Moisés e nem de Arão, seu pai. Eles simplesmente decidiram ir ministrar a Deus. E Nadab e Abiú, enquanto estavam ministrando a Deus, saiu fogo da parte de Deus e os consumiu e os matou enquanto eles estavam ministrando a Deus. Eles ministraram a Deus sem o temor de Deus, sem ter o cuidado de fazer as coisas da forma correta e do jeito que Deus manda, com a direção de Deus. Eles não tiveram cuidado de ministrar a Deus da forma correta e do jeito que Deus manda, com a direção de Deus. Mas você me pergunta, o que é o temor a Deus? O que, no caso, é o temor, porque eles não tiveram temor. Então, antes de entendermos o que é o temor a Deus, vamos primeiro entender o que não é o temor a Deus. Temor a Deus não é medo. Não é como, por exemplo, poxa, eu tenho medo do castigo de Deus, eu tenho medo do que Deus vai fazer, então por isso eu vou fazer isso desse jeito, ou fazer isso daquele jeito. Isso não é temor. Isso não é temor. E temor a Deus também não é uma obrigação ou uma necessidade de fazer as coisas de forma perfeita, tanto é que Deus não exige a perfeição de nós, mas só o nosso coração. Então, o temor a Deus não é nem o ter medo
e nem a obrigação. O temor a Deus pode ser classificado como uma admiração, um respeito e um cuidado com as coisas de Deus e com o próprio Deus. Como, por exemplo, quando nosso pai ou nossa mãe compra uma coisa que a gente queria muito tempo, um caderno, um brinquedo, alguma coisa, e a gente recebe essa coisa, a gente trata com o maior cuidado. Não deixa qualquer pessoa pegar, não deixa à toa espalhado pelo chão, tem todo o cuidado com aquilo, porque entendemos o valor daquele objeto, entendemos o valor que aquilo tem e entendemos que nossos pais nos deram o melhor. Eles trabalharam durante meses para nos dar o que tanto queríamos. E por entender isso, tratamos esse objeto com cuidado, com toda a reverência. Isso também é um exemplo de temor a Deus. Assim podemos também tratar as coisas de Deus com todo o cuidado, com todo o respeito. Não fazer de qualquer forma, não tratar de qualquer forma, como não foi no caso de Nadab e Abiú, que simplesmente decidiram fazer e fizeram o que estava mais próximo, o que estava mais perto e fizeram só por fazer. Fazer com o cuidado de entender qual é a vontade de Deus para aquele momento, o que Deus tem falado no nosso coração naquele momento e fazer do jeito que Ele tem nos direcionado. Tá, crianças? E o temor a Deus, ele nos leva a agradar a Deus. Porque quando temos o temor a Deus, queremos fazer as coisas de uma forma que vai agradar a Ele. Não a nossa forma, não o nosso jeito, não o que está mais perto e o que está mais fácil, mas como Deus quer e como vai agradar a Deus. Então, também, quando temos o temor a Ele, vamos agradar a Ele em tudo que vamos fazer, em tudo que vamos falar, como vamos tratar os nossos pais, como vamos conversar com os nossos coleguinhas, como vamos tratar as coisas de dentro de casa e as coisas da igreja também, crianças. Isso também é temor a Deus. Mas você me pergunta, o que acontece quando eu não tenho temor de Deus no meu coração? Então, quando não tememos a Deus, não levamos o pecado tão a sério. Achamos que, por não ter o temor a Deus, não tem problema fazer certas coisas. Entende? Vou explicar. Como no caso, por não ter o temor a Deus, vamos pensar que podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, o que pode nos acabar levando a pecar contra Deus. Porque em vez de fazer a vontade dele ou fazer o que ele quer, vamos acabar fazendo o que nós queremos, a nossa vontade, o que fica mais perto para a gente, no caso. Então, esse fazer a nossa vontade nos leva a pecar contra Deus. Porque sempre quando fazemos muito a nossa vontade, acabamos pecando contra Deus. E o pecar contra Deus nos afasta de Deus. Porque Deus, Ele é santo, Ele é bom. E quando pecamos, Ele fica com o coração muito entristecido. E a gente entristece a Deus toda vez que pecamos. Por isso que precisamos ter o temor a Deus para podermos ser agradáveis a Ele em todo tempo e em todo momento. Tá, crianças? Bom, agora, crianças, vamos orar, tá? Coloque a mão no coraçãozinho de vocês e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, eu te agradeço pela palavra de hoje e te agradeço, Senhor Deus, por cuidar de cada um de nós. Te peço que nos ensine a ter o temor do Senhor, a tratar suas coisas com devido respeito, com devido cuidado, a cuidar das suas coisas, Senhor Deus, como o Senhor manda, a te obedecer também, Senhor, em todo o tempo e a fazer a sua vontade. Senhor Deus, que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada criancinha e falando com cada um delas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Um beijo, até a próxima.